Senhor presidente. Esse discurso vai ser dedicado integralmente ao senhor e ao senador Esperidião Amin, que vai me dar a honra de ouvi-lo. Senador Paim, se puder ficar, vai vir um discurso em que eu vou apoiar o presidente que o senhor tanto gosta. Mas se tiver com pressa, fique à vontade. Então venha. Tá bom. Senhor presidente, eu quero falar, para ser coerente com o tema que eu gosto muito, quero falar de novo sobre economia. Vamos começar com uma colocação aqui, que lendo revistas econômicas, me caiu em mãos um gráfico e um conjunto de dados feito por um pesquisador, uma dupla de pesquisadores, Fábio Giambiage e Guilherme Tinoco. São economistas do BNDES, estudiosos. Esse estudo mostra como cresceu o nosso PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, de 1992 até 2023. E como cresceu o gasto primário, a variação do gasto primário dos governos de 92 até 2023. São 31 anos de análise. Pega o governo Itamar Franco, pega os 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, pega 2 mandatos do Lula I e Lula II, pega Dilma e Temer, e pega Bolsonaro, e agora, em 2023, pega Lula de novo. Eu sempre digo isso e agora eu tenho uma prova estatística. Está no DNA dos presidentes brasileiros aumentar o gasto público sempre. Nesses 31 anos, em média, valores reais, descontado o efeito da inflação, sem considerar a inflação, o gasto público cresceu em média 4,1%. Sempre 4,1% reais, mais a inflação. Todo ano cresceu 4,1% da média. Enquanto que o Produto Interno Bruto, ou seja, a soma de todas as riquezas que nós produzimos, cresceu em média 2,3%. Ou seja, o gasto público nesses 31 anos cresceu num percentual que é o dobro do percentual que cresceu o PIB. Então está no DNA dos nossos governos, da nossa história, o amor pelo gasto. Justiça seja feita. O único período em que não cresceu o gasto público foi de 2019 a 2022. Caiu 0,1%, o governo Bolsonaro. Temos que cumprimentar o governo Bolsonaro por isso. Paulo Guedes conseguiu controlar. Mas, feita essa introdução, o que eu queria mesmo falar hoje é da coragem do presidente Lula em vetar tudo o que esse Congresso aprovou a respeito da desoneração da folha de pagamento de 17 setores. Que setores são esses? Setores como setor que fabrica calçados, os call center, comunicação, aqui entram todas as redes de televisão. Veja o perigo que é contrariar, mexer no bolso de todas as estações de televisão e em todos os jornais do Brasil. Confecção de vestuário, construção civil, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos, toda a indústria automobilística e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia de informação, tecnologia de comunicação, projetos de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo e transporte rodoviário de cargas. Esses 17 setores, senhor presidente, têm um benefício que ao invés de pagar a alíquota da Previdência como todos pagam, eles não pagam, eles pagam menos, eles pagam um pequeno percentual sobre a sua receita.
O senhor me concede uma parte quando puder, não precisa ser já, não. Daqui a pouquinho, senador, se pedir a mim. Eles não pagam. O que significa isso que nós aprovamos aqui? Só para você ter uma ideia, esses benefícios para esses setores, eles começam timidamente em 2012, eram de 3 bi e 600. E o número de setores vai aumentando, vai diminuindo ao longo dos anos. Passa para 12 bi, para 22 bi, 25 bi, depois diminui para 14, para 9, para 8, e finalmente em 2023, até setembro, já está em 9 bilhões e 300 milhões. Esse é um dinheiro que o governo deixa de receber. Deixa de receber. A viúva é que paga, porque os trabalhadores desses setores vão se aposentar, vão receber as suas aposentadorias. Só que não houve o correspondente ingresso do dinheiro. Por quê? Porque em nome da criação de empregos, se deu esse benefício a esses setores. Esses setores já foram em número muito maior, diminuiu, aumentou. Isso depende muito do lobby. Senhor presidente, o que eu quero dizer é que isso não tem o menor sentido. Isso é falso. Isso é mentiroso. Quando dizem que isso, se tirar esse benefício, vai diminuir 1 milhão de empregos no Brasil, é uma tolice total. Não vai diminuir nenhum emprego. Assim como dá esse benefício, não cria nenhum emprego. Não sou eu que estou dizendo. Essa brincadeira já tem 12 anos. E já tem estatística do PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios. Essa pesquisa é contínua. É feita por ninguém mais, nada menos do que o IBGE. Eu não estou inventando números. Vocês sabem o que aconteceu nesses 12 anos? Nesses 12 anos, esses setores beneficiados diminuíram o número de empregos ofertados em 960 mil empregos a menos, quase 1 milhão de empregos a menos, com os benefícios, diminuíram. E os setores que não têm nenhum benefício, aumentaram o número de empregos em 1 milhão e 700 mil empregos. Isso é IBGE, isso é PNAD, isso é pesquisa. Alguém vai dizer assim, mas olha visto, claro que se você diminui o custo de um empregado, fica mais fácil para contratá-lo. O que eu concordo. Eu sei a noção de custo marginal. Nas horas vagas, eu fiz um curso de economia. Claro que se eu tiro um funcionário, o custo marginal dele diminui e fica melhor para a empresa contratá-lo, não é? E isso não deixa de ser um incentivo. É um incentivo, mas não é o que determina a contratação. São tantos os fatores de mercado, de inflação, de juros, de demanda, tantos outros fatores que interferem na contratação ou não de uma pessoa, que isso aqui, nesse conjunto todo, pouca diferença ou nenhuma diferença faz. Olha, é mais ou menos como imaginar que um empresário vai contratar um funcionário a mais apenas porque os encargos sociais ficou mais barato. É tão estúpido quanto imaginar que alguém vai achar uma conta de energia elétrica na rua e que vê que o prazo para vencer é dali 2 dias, a conta não é dele, mas ele vai lá pagar para poder gozar do desconto que tem se pagar até aquele dia. Não faz nenhum sentido. A regra em qualquer empresa privada e em qualquer país que pense em produtividade do dinheiro público é não contratar. É contratar o mínimo possível. É fazer com que cada funcionário produza o máximo possível. E trabalhar com o número mais enxuto possível. Isso é a lógica do capitalismo, não no Brasil, no mundo todo. Imagine se a GM nos Estados Unidos vai contratar um funcionário a mais porque o custo social lá é mais barato que aqui. Óbvio que não. Ela vai contratar se for preciso, se o mercado estiver demandando, se ele for essencial para o funcionamento da empresa. E também tem margem. Se subir o custo desse funcionário um pouco, desde que o mercado suporte, ela também não vai mandá-lo embora, ela não quer cessar a produção. Então,
Em vista disso, eu quero dizer o seguinte, é uma política de loucos. Nós vamos votar aqui amanhã 2 projetos. Um projeto para tributar offshore e um projeto para fazer come-cotas em fundos exclusivos. Está na pauta de amanhã. Muito provavelmente eles vão ser aprovados. Muito provavelmente eles vão ser aprovados. Porque o governo está desesperado para arrecadar mais. Quanto que o governo vai arrecadar com esses 2 projetos? Eu tenho as contas. Tenho as contas bem feitinhas, com gente séria. O governo vai arrecadar, nos próximos 5 anos, com esses 2 projetos, se tudo correr bem, 62 bilhões de reais. Sabe quanto que nós vamos gastar com a desoneração da folha nos próximos 5 anos? 92 bilhões de reais. 30 bilhões a mais do que o que vão arrecadar com os 2 projetos de amanhã. Nós estamos fazendo uma política de loucos. Dá-se com uma mão e tira-se com a outra muito mais do que se deu. Ah, governo, tá bom, você pode arrecadar mais 60 bi. Vamos permitir que você cobre imposto das offshore, vamos permitir que você coloque como cota no fundo exclusivo, mas você vai ter que dar aqui isenção não só agora para os 17 setores, mas também para todas as prefeituras do Brasil, que não conseguem pagar a Previdência. Aí eu pergunto, qual é a lógica disso? Um prefeito que não foi capaz de administrar bem a sua prefeitura, ele simplesmente vai passar o desacerto administrativo dele para a União? Assim fica fácil. Assim fica fácil. Você não faz o teu papel de administrador, você não cuida das suas contas, você deixa de pagar a Previdência e daí você passa para o governo central pagar. Fica muito fácil. Para que federação? Federação existe se cada ente tiver responsabilidade. Tem que ter autonomia, tem que ter responsabilidade. Não pode ser federação na hora só na hora de não cumprir a obrigação e passar para o governo central. Tem que aguentar as consequências daquilo que faz. As prefeituras têm que aguentar. Então, eu acho assim, o presidente Lula vetou esse projeto que nós aprovamos. Vetou. Já te dou a palavra, senador Espírito de Amin. Já te dou a palavra. Vetou. Todo mundo sabe aqui que eu não sou de bater pau alface para ninguém, muito menos para o governo Lula. Mas ele está certo nesse veto. Tinha que vetar mesmo. Não tem outro caminho. E eu espero que a gente não derrube esse veto. Vai significar um desgaste político para o Lula infernal. Vai se indispor com todas as emissoras de televisão, com todos os jornais, com o setor que fabrica automóveis, com o setor que mexe com couro, vai se indispor com o mundo. Mas tem que manter o veto. Não que eu quero que o Lula perca a outra eleição, não estou aqui dizendo que a oposição deve votar e manter o veto para derrotar o Lula. Mas eu estou aqui falando em nome das finanças públicas, eu sempre fui coerente com isso. Não pode um país que quer gastar mais do que arrecada. Não pode um país que altera aumento de impostos e que daí dá privilégio para alguns setores. Isso não tem a menor lógica. Eu espero, senhor presidente, que o bom senso vigore e que a gente não derrube esse veto. Nesse veto, eu vou apoiar o presidente Lula. Muito obrigado. Senador Esperidião, o senhor quer fazer uma parte? Me perdoe, tem a palavra.